Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, vamos retomar o nosso assunto de artigos, tá bom? Espero que todo mundo tenha conseguido fazer o seu dadinho, tá? Eles vão nos auxiliar nesse assunto, certo? Quem não conseguiu ainda, propostou essa atividade, eu acho que tem 2 semanas, eu coloquei lá no grupo. E aí eu vou pedir que vocês olhem, façam a impressão. Eu coloquei os dois numa folha, a impressão dá R$ 1, tá bom? Mas caso você não queira imprimir e sua mãe seja bem talentosa, seu pai bem talentoso também, tem essa aptidão para desenho, você pode fazer o dado. Dá para colocar as medidas lá, tá bom? E aí dá para você fazer com a régua também, tá? E depois fazer com o pincel, fica a seu critério, tá bom? Mas não pode deixar de fazer, viu? Gente, nós temos hoje a atividade no caderno. Se vocês acompanharem lá no cronograma, nossa atividade de hoje é no caderno, não é no livro, tá bom? E aí a prova vai deixar para corrigir a atividade do livro e do caderno em nossa próxima aula, tranquilo? Então vamos lá. Bom, nós estamos estudando artigo, não é isso? Só que artigo é uma palavrinha que acompanha o substantivo. Então vamos revisar substantivo? Substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres, tá bom? Existe algum objeto, alguma coisa, tem um nome pelo qual você conhece, pronto, aquele nome é um substantivo. Pronto, mas não tem substantivo próprio e comum? Tem, mas os dois tipos são substantivos, se é próprio, se é comum, se é primitivo, derivado, coletivo, simples, composto. Aí já são famílias dentro do substantivo, mas todos eles são substantivo. Se você olhar em volta aí onde você está assistindo a aula, tá? Você vai ver que tudo que existe ao seu redor tem um nome. E se tem um nome, é chamado de substantivo, tá certo? Bom, os artigos, eles são as palavrinhas que acompanham os substantivos e eles dão uma característica de gênero e número. Eita, gênero e número a gente viu na última aula. Isso mesmo. Gênero é quando nós estamos falando de masculino e feminino e número é quando nós estamos falando de plural ou singular. Mas não se preocupe que ao decorrer da aula, para revisar com você essas famíliazinhas aí também. Bom, nós vamos estudar os artigos definidos e indefinidos, certo? Então, os definidos, pegue aí seu dadinho, a Pro colocou 2, tá? No primeiro dado, nós temos os definidos. Aí você vai verificar para a Pro que tem aí o, a, os e as, tá certo? Isso são os artigos definidos que estão no primeiro dado. No segundo dado, nós temos os indefinidos, que são um, uma, uns e umas. Então, nós temos quantos artigos? 8, tá bom? Vamos aqui que vamos fazer umas marcações. Como nós já aprendemos na aula, gênero quer dizer masculino ou feminino. Então, eu sei que o O é do gênero masculino. Lembra que a prof fez assim na aula? E o A é do gênero feminino. Vocês concordam com a Pro que aqui os, a diferença é a letrinha S, não é? Porque aqui é para indicar plural, mas o O ainda continua masculino. Então aqui eu tenho masculino plural e aqui eu tenho feminino. Por que feminino, Pro? Porque o A é feminino, tá? E onde eu posso usar o A? Eu posso usar o as. A laranja, as laranjas. A diferença é que um eu uso para uma unidade e o que está no plural eu uso para duas ou mais. Então, aqui é feminino plural. Bom, lá nos artigos indefinidos, eles também têm algo em comum. Bom, pense aí em seus primos. Seus primos, eles não fazem parte da sua família que mora dentro da sua casa, não é? Eles não são filhos do seu pai nem da sua mãe, porém eles são da sua família, tá? Então aqui, ó, os indefinidos também são da família dos artigos e tem algumas combinações. Por exemplo, o é da família dos artigos masculinos. Então, onde eu posso usar o o, eu posso usar o um. Uns também é da família dos artigos masculinos. Então, esses três aqui são masculinos. O que é que isso quer dizer?
Ah, e esse daqui também. Eita, prof, que bagunça. Mas não tem problema, daqui a pouco você vai entender melhor. Então, os artigos masculinos. O, os, uns. Tá bom? E o que sobrou pra gente são os artigos femininos. Então, os artigos femininos. A, as, uma e umas. Pronto. Mesmo sendo um da família dos definidos e outro dos indefinidos, eles são parentes. Então, onde eu posso usar o a, eu posso usar o as. Onde eu posso usar uma, eu posso usar umas e vice-versa, tá bom? Então, esses artigos, agora a prova vai apagar, isso aqui ficou uma bagunça. Pronto. Esses artigos, eles se combinam. Como assim, Pro? Sabe por que eles se combinam? Porque quando o substantivo é masculino, eu posso usar mais de um. Vocês viram na atividade que nós fizemos na sala. Onde eu podia usar o eu também podia usar um. O bolo, um bolo. Onde eu podia usar o a borboleta, uma borboleta. Lá no caso da atividade nós tínhamos várias, então poderia ser as borboletas ou umas borboletas, mas se eu não me engano lá pede para usar só da família dos definidos, certo? O que a Pro quer dizer, gente? Que aqui na família dos indefinidos e na família dos definidos, eles podem andar juntos também, eles podem fazer uma parceria. Do mesmo jeito que eu posso usar o eu posso usar um, o a, eu posso usar uma. Para o plural, eu posso usar os e uns, e para o plural feminino, as e umas. A prova vai mostrando e você vai entendendo melhor. Então, gente, quando a gente fala de gênero, nós estamos falando de masculino e feminino. Eu tenho palavrinhas que são masculinas e eu também tenho palavrinhas que são femininas. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho palavras que eu vou combinar com os artigos femininos, certo? Que é o a, as, uma, umas. E tenho palavrinhas que são masculinas, que eu vou combinar com os artigos masculinos, que são com os, uns. E como é que eu faço, para saber se uma palavra é masculina ou feminina? É simples. É só você testar com os artigos. Olha só. Você vem aqui, já para circular, porque eu peguei uma cor branca, acredita? Pronto, você vai testar. Você escolhe um objeto, o objeto que você quer saber se é masculino ou feminino, e aí testa com os dois artigos. Por exemplo, aqui na minha frente eu tenho copo e caneta. Copo, eu digo a copo ou o copo? O copo, né? Se eu digo o copo, quer dizer que ele é masculino. Então, eu vou poder usar aqui os artigos masculinos. Tanto eu posso dizer um copo. Quando for no plural, posso falar uns copos, os copos, tá? E eu tenho também caneta. Caneta, a caneta é feminino. Então, para caneta, eu posso usar a caneta, no plural, as canetas, no singular, uma caneta, no plural, umas canetas, tá bom? Se eu quiser descobrir, é só eu testar com os artigos. Testo com a letrinha A para ver se é feminino e testo com a letrinha O para ver se é masculino, certo? Aí, com qual artigo combinar, você vai perceber a palavrinha. Copo, a copo ou o copo? O copo, então é masculino. Vamos treinar com os substantivos que nós treinamos na aula, tá bom? Cadeira, bolo, maçãs e pães. Colocar o nome do substantivo. Pronto, porque artigo acompanha o substantivo, não é? Então, cadeira está no singular, não é, gente? Então, se está no singular, eu vou usar um artigo feminino singular. Então, o artigo feminino singular é o a, certo? Bolo. Opa, bolo está no singular. O bolo é masculino. Então, eu vou usar um artigo masculino, porque bolo é masculino, e no singular, porque só tem um bolo. Então, artigo masculino e singular. Se você achar aí no seu dado, você vai encontrar o artigo que é masculino e que é singular. Vai ser o O. Maçãs. Você vai encontrar aí no seu dadinho também. Maçãs é um substantivo feminino e está no plural. Então, para um substantivo feminino que está no plural, eu vou ter quem, gente? Qual artigo? Feminino plural?
As, muito bom. E pães, pão é o que, gente? Masculino. Tá no plural. Então tem que ser um substantivo masculino no plural. Qual que tem aí no dado? Masculino no plural? Os, muito bom. Tranquilo. Então vamos testar os indefinidos agora. Vou colocar aqui os mesmos substantivos. Por que a prova coloca os mesmos substantivos, gente? Pessoal, os artigos, tanto os definidos quanto indefinidos, você pode substituir um pelo outro, se ele for do mesmo gênero e se for do mesmo número. Por exemplo, cadeira aqui, ela é feminino e está no singular também. Então, eu vou agora pegar, só que vai ser de uma família diferente, vai ser dos indefinidos, certo? Bolo, maçãs e pães. Pronto, vamos lá. Feminino singular. Qual que você vai usar? Estamos usando o segundo dadinho dos indefinidos. Aí você vai procurar aí um artigo que é feminino e está no singular. Qual é? Uma, muito bom. Uma cadeira. Bolo, você vai procurar, nós sabemos que ele é masculino, então você vai procurar um artigo do gênero masculino, tá? Do número singular, porque bolo tá no singular. Encontrou no seu dado? Qual é, gente? O artigo muito bom. Maçãs. Bom, não posso usar o as, não? Não, porque nós estamos usando os indefinidos, tá? Então, aí vai ser umas, que é um artigo feminino, está no plural. Por que que eu não usei uma? Porque aí eu tenho maçãs, e maçãs está no plural. Pão. Aí eu tenho pães, então está no plural e é masculino. Então, eu encontrei um artigo no dadinho indefinido, tá? Que é masculino e que está no plural. Você vai encontrar uns, tá bom? Vocês entenderam? Pronto, muito bom. Então, gente, quem são os definidos? O, a, os, as. Os indefinidos. Uma, uns, umas. E eles fazem pares, tá bom? O com onde eu posso usar o artigo o, eu posso usar o artigo a com uma, onde eu posso usar o a, eu posso usar uma também, viu? A cadeira, uma cadeira. Os com uns, os pães, uns pães. As com umas, as maçãs, umas maçãs, tá bom? Eita, Pro, eu sei que gênero é masculino e feminino. Agora, número, que a senhora falou que o artigo tinha número, o que é esse número? Bom, então a Pro vai lembrar para você. Quando a gente fala de número dentro de português, nós estamos falando de quantidades, crianças. Quantidades, isso mesmo. Tem um pouquinho a ver com matemática. Olha só, quando eu estou falando de singular, é só para uma unidade, tá certo? Quando a Pro estiver falando de plural, é de 2 unidades em diante, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, tá bom? Quando for singular, é só um, certo? Quando for plural, é mais de um, tá bom? Quando for no singular, eu vou usar artigos específicos para o singular. Tipo aí, a cadeira, o bolo. Quando for plural, eu tenho que usar os artigos no plural. Aí fica as maçãs, os pães. Ou então as cadeiras e os bolos. Tá bom, gente? Singular é só para uma unidade. Lembra que a Prá mostrou os pincéis na aula? Isso mesmo, eu mostrei um pincel que estava no singular e depois mostrei vários pincéis. Acho que eu mostrei 10 pincéis. Então, estava no plural, tá certo? Então, singular é só uma unidade, plural é de 2 ou mais. De 2 para cima já é plural, tá certo? Então, aqui é a mesma informação que tem nesses dadinhos de vocês, tá? Nos dados dos artigos definidos, eu tenho a, que é um artigo que está no singular e que é feminino. Eu tenho o, que é um artigo masculino que está no singular. Eu tenho as, que é feminino e está no plural. E tenho os, que é masculino e está no plural. Tá bom? A Pro colocou aqui só para a gente conseguir localizar.
Tenho dos indefinidos também. Masculino, eu tenho um e uns, e eles estão um no singular e uns no plural. Feminino, aí no seu dadinho eu tenho de feminino uma e umas, tá? Gente, pensa aqui com pró. Se tiver a letrinha A no artigo, ele é feminino, tá? Se tiver a letrinha A no artigo, ele é feminino. Uma, umas, a e as. Então, ele é feminino, tá certo? Bom, gente, então chegamos ao final da nossa aula. Nós revisamos o nosso assunto de ontem, porque agora nós temos uma atividade no caderno. A prof fez ao máximo para essa aula ser curtinha, porque eu sei que vocês vão copiar agora, tá? Quem tiver impressora pode imprimir também. O arquivo tá lá no grupo. E quem não for imprimir tem que fazer a escrita. Quem tiver impressora e quiser escrever também, eu prefiro, na verdade, que vocês escrevam, certo? De verdade, eu prefiro que vocês escrevam, porque aí a gente já pratica principalmente a caligrafia. Porém, eu dou essa opção também se vocês quiserem imprimir, não tem problema não, tá? Corta direitinho, bonitinho, cola no caderno e responde. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a atividade para vocês. O que é que vocês vão fazer? Quem for escrever, pausa agora e escreve a atividade. Gente, a prova vai explicar todas as questões para vocês não ficarem com dúvida, certo? Então, nessa primeira questão, diz assim: leia atentamente o texto abaixo e complete os espaços com os artigos definidos ou indefinidos. Esses artigos estão lá no livro, no nosso assunto, porém vocês têm os dados. Por que a prova pediu que vocês fizessem esses dados? Nós vamos usar muito os artigos nesse assunto, é claro, né? Já que nós estamos estudando sobre eles. Então, no dadinho fica mais fácil para vocês memorizarem e terem acesso. É um auxílio visual na aprendizagem, tá bom? Então, é importante que vocês façam. Nessa questão aqui, questão 1, o que é que vocês vão fazer? Tá vendo esses espacinhos que estão aqui, gente? Vocês vão ler esse texto e vão perceber qual artigo você vai colocar. O artigo, ele não acompanha o substantivo? Pronto, aqui, ó, sempre está na frente de um substantivo. E aí você vai e pensa, opa, aqui é qual artigo que eu posso colocar? Posso colocar o, se for masculino, coloco o, se for feminino, coloco a, né? Eu posso colocar um, ou uns, ou o. Então, você vai ler o texto, vai pensar e vai completando com os artigos, certo? Você pode usar os artigos das duas famílias, tanto dos definidos quanto dos indefinidos, tranquilo? Nessa questão 1. Na questão 2, o que é que você vai fazer? Usando o seu dado, classifique os artigos abaixo de acordo com o gênero, ou seja, se é masculino ou feminino, e o número, se é plural ou singular. Siga o exemplo. A Pró colocou um exemplo aqui. Eu coloquei A, aí eu coloquei a família dele. O A está em qual dado, gente? Está no dado dos definidos. Então, o A, se está no dado dos definidos, é porque ele faz parte daquela família. Eu coloquei definido, que é no dado que ele está. O A é de qual gênero? Masculino ou feminino? Feminino. O A aqui, gente, ele está para o plural ou para o singular? Está para o singular, não é? Porque é só A. Aí você pensa, a laranja. Opa, tá falando de uma laranja, certo? Aí você vai e segue o exemplo e faz desse mesmo jeito. Para onde é que tem essas informações? De novo, gente, é para colocar aqui, ó, que se você vai usar o seu dado. Professora, e se não tiver no dado? Tem no livro de vocês no assunto também, tá certo? Mas não deixem de responder a questão 2. Na questão 3, ela é bem facinha. O que é que você vai fazer? Você vai escolher aqui substantivos e vai escolher artigos que combinam com esses substantivos. Por exemplo, eu tenho sapatos. Eu posso escolher a sapatos? Não, porque sapato é um substantivo masculino e está no plural. Então, eu tenho que escolher também um artigo masculino no plural. Ou pode ser os sapatos ou uns sapatos, certo? Então, você tem que observar isso. Você vai pegar um artigo aqui e um substantivo e vai criar uma frase. Pró, posso pegar mais de um substantivo? Pode. Posso pegar mais de um artigo e mais de um substantivo e colocar na mesma frase? Pode sim, gente, não tem problema não.
Vocês têm que criar 4 frases. Como vocês vão criar fica a critério de vocês. Façam do seu jeitinho, certo? Usem a sua imaginação. Aqui eu tenho melancia, bolsas, bicicleta, sapatos, caderno, irmão e cachorro, certo? Então, vocês vão criar frases que tenham esses substantivos. Por exemplo, a melancia é muito gostosa. Pronto, usei a, que é o artigo, e melancia, que é o substantivo. Deu para entender? E vocês vão criar as frases aqui, tá bom? Então, depois que terminar a atividade, não precisa enviar a foto para a Pro. Que dia que vamos enviar a foto? No dia que nós fizermos a correção. Por quê? A Pro vai lembrar de novo o que acontece. Se vocês enviarem a atividade agora, quando vocês fizerem a correção da atividade, vocês têm que me enviar a foto também. Por quê? Eu só registro que a atividade de vocês foi feita quando vocês me enviam a foto que fizeram a correção. Então, é só nesse momento que a Pro registra que foi feita a atividade, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vou deixar para enviar depois que eu fizer o vídeo da correção. Vocês tiram a foto e envia, tá bom? Porque aí vocês não terão 2 trabalhos e nem a Pro vai ter esse tanto de foto. Porque, por exemplo, aí vai dar uma folha, digamos, né? Que tem a letra pequenininha. Mais 2 folhas de atividade do livro. Então, vocês teriam que tirar, gente, 6 fotos. 3 para enviar agora que fez e 3 para depois da correção. Aí, imagina só, são 6 fotos por aluno. Olha a turma que a Pro tem. Então, vão ser quase 170 fotos, tá? Então, o que a Pro vai pedir? Que só envie as fotos da atividade depois que eu fizer a correção em sala, certo? Aí você tira a foto que fez sua atividade, fez sua correção, tá tudo certinho, tá bom? Então, faça uma atividade bem caprichada, com a letrinha bem bonita quem foi escrever, bem cortado bem direitinho, colado bem direitinho quem foi imprimir e colar, tá bom? Então, um beijo, um cheiro e até a próxima aula.